Beleza? Então, como falei com vocês, então chegou o momento aí da correção, né? Formulário do dia 14/10, referente ao assunto de barramentos, que foi o que nós estudamos nessa data, né? Quarta-feira passada. E a correção, que serve também como uma revisão, né? A gente acaba revisando as partes principais da aula. Bacana? Vamos começar então aqui. Acho que está todo mundo já preparado aí, né? Então, nós temos a primeira questão. A primeira questão pede para vocês explicarem, né, o que vocês entenderam por barramentos. Aí eu quero saber aí de vocês. Pode responder pelo microfone, pode responder pelo chat, tá? Fiquem à vontade. O que vocês entenderam por barramentos? Pode colocar a resposta que vocês colocaram no formulário, né? Só colocar no chat aí, não tem problema não. Só para a gente ter um ponto de partida aí para a gente falar sobre o assunto, né, gente? Para me saber se vocês tiveram esse São entendimento trilhas, aí. cara. Elas são trilhas que fazem a troca de dados entre dos dispositivos. Isso. Então, os barramentos, igual o Lucas falou aí, né? São trilhas, né? São, na verdade, trilhas metálicas, né? Justamente são usadas como condutores elétricos, né, gente? E esses condutores é por onde trafegam os dados, né? E os barramentos podem ser as trilhas das placas, pode ser os barramentos das placas, né? Então, tudo que é utilizado como meio de transferência, né, de dados, tanto de envio e recebimento, né? São os meios metálicos, trilhas ou barramentos utilizados para comunicação, né? Para tráfego de dados, né? Nas placas. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém colocou alguma coisa diferente? Quiser acrescentar algo aí? Tudo certinho? Beleza, então vamos passar para a questão número 2. Bom, na questão número 2, está pedindo para vocês diferenciarem, né, tipos de barramentos. Então, nós já respondemos a primeira questão, sabemos o que é barramentos, só que aí também estudamos que existem dois tipos de barramentos, né? Barramento local e barramento de entrada e saída. Vamos diferenciar os dois? Quem que pode responder essa aí? Deixar o Lucas de molho um pouquinho aí, que o Lucas responde todas, né? O Lucas vai dar aula para mim nos dias que eu não puder dar aula, né? Ele é um professor infiltrado aí, pelo jeito, né? Mas se bem que essa daí eu mesmo tenho dúvida. Então, Essa, tipo, eu acho que eu tenho uma. Eu, assim, na minha cabeça eu tenho uma coisa, não sei se tá certo. entendi. Então você pode digitar no chat aí, daqui a pouco você manda o que você acha que é, para mim ver se alguém quer responder aí, gente. Barramento local de barramento de entrada e saída. Lembrando que todos dois é barramento, né? Ou seja, barramento, só um minutinho, gente, espera aí. Pronto, vamos lá. Ninguém respondeu?
O barramento local seria esses que já estão meio que soldados na placa, né? E esses de entrada e saída seria meio que, tipo, a conexão no cabo USB, que meio que tem como se fosse uns trilhozinhos mesmo dentro onde conecta no cabo e tanto na porta que recebe USB. Seria isso? Não. Mas tem bastante lógica o que você respondeu. Mas, na verdade, o barramento local, ele é o barramento considerado mais rápido, né? Ou dos componentes mais avançados. Aonde até mesmo nós estudamos sobre isso, né? Que é o ponte norte que controla a comunicação do processador com a memória e a placa de vídeo, né? O barramento da placa de vídeo. Então, o barramento local é justamente esse barramento, né? O barramento mais avançado, é o barramento onde existe a comunicação desses componentes mais rápidos, tá? Esse é o considerado barramento local, né? Controlado pelo chip ponte norte. O barramento de entrada e saída é o barramento que controla a maioria das portas de entrada, igual você falou aí, né? Ele controla a maioria, praticamente o restante das interfaces de comunicação, das conexões, né? O barramento PCI, barramento USB, comunicação do disco rígido, né? Então, é um barramento considerado de entrada e saída, porque ele controla a maioria dos componentes de entrada e saída realmente do computador, né? E é um barramento com a comunicação mais lenta, né? Aí controlado pelo chipset Ponte Sul, tá? Então seria isso, né? O barramento de entrada e saída é o barramento utilizado pelos componentes gerais de entrada e saída, controlado pelo Ponte Sul, né? E o barramento local é esse barramento mais avançado, né? Com uma comunicação mais rápida, que são os componentes, né? Que comunicam de forma mais rápida, né? Que é o processador, a memória e o GPU, né? Que é a unidade central, unidade de processamento gráfico, né? Que é os barramentos de placa de vídeo. Beleza? Gente, alguma dúvida nessa resposta? Até mesmo o Lucas aí, né? Deu para entender direitinho aí a resposta? Alguma dúvida em relação Não deu para entender certinho. a resposta dos outros aí? Alguém respondeu diferente? Quer tirar alguma dúvida? Beleza, então vamos passar para o número 3. Bom, na questão número 3, nós temos o conceito. Está perguntando para vocês qual que é o conceito, né, de funções de um barramento. Certo? Ou seja, agora nós estamos falando das funções de um barramento. Nós primeiro descobrimos o que é o barramento. Descobrimos não, né? Respondemos a pergunta o que é um barramento. Depois, quais são os tipos de barramentos? Já respondemos. Agora, a função de um barramento. Porque a função de um barramento, na primeira questão, nós respondemos que, através do barramento, trafega os dados. Tá? Só que não é a única função do barramento. Não é só o tráfego de dados. Tá? O barramento tem outras duas funções. Né? São 3 funções reconhecidas aí pelo barramento. Tá? E aí nós temos algumas respostas aí, ó, né? Algumas opções de marcar. E vamos marcar aí quais são, né, essas funções do barramento. Né? Dessas respostas aí, quais são funções de um barramento. Tá? Nós temos a primeira, por exemplo, controlar as tensões dos componentes da placa. Isso seria uma função de um barramento? O que vocês acham? Pessoal, vamos participar aí mais, todo mundo aí, tá? Vocês acham que isso aí seria
uma função de um barramento? Controlar as tensões dos componentes da placa? Sim ou não? A segunda, transportar dados enviados e recebidos entre dispositivos. Seria uma função de um barramento? Sim ou não? A terceira opção, multiplicar o clock dos dados recebidos do processador. Seria uma função do barramento? Sim ou não? A penúltima, indica o endereço dos dados, as posições a serem acessadas na memória. E, por último, regula as funções sinais de controle como read, write, interrupções, etc. Né? Ou seja, controla as funções em geral, né? Como se fosse um orientador, né? Do que vai ser feito. E aí? Dessas Eu acho opções aí. que vai a segunda, última e a última. A segunda, E as duas últimas. as duas últimas. Quem mais, gente? Pessoal, estão ouvindo a aula direitinho? Estão entendendo aí a correção? Eu também acho que é só essas três. Essas três, né? Então, igual eu Isso. falei, né? Antes de começar a resposta, eram três funções, exatamente. Né? O barramento ele tem três funções. E é justamente essas três mesmo, estão certos. Tá? Então, a primeira, que é controlar as tensões, tensão não é um controle do barramento. Né? Então, realmente está errado. E multiplicar o clock dos dados recebidos do processador também não é a função do barramento. Tá? Existe uma multiplicação de clock, né? Porém é para comunicação interna do processador e realmente não é o barramento que faz isso. Ok? Então nós temos como funções de um barramento, um deles é transportar os dados, que com certeza vocês já sabiam, até mesmo da gente aprender na aula passada, né? Que é através dos barramentos que os dados são enviados e recebidos entre os dispositivos. E essas duas últimas, que são funções dos barramentos também, tá? Um deles é indicar o endereçamento. Esse aí, no caso, é a função do barramento local, né? Aquele barramento mais avançado. Ele indica o endereço dos dados e as posições que estão, né, locados na memória para serem acessados, né? Pelo disco rígido, pelo processador, né? Então, é como se fosse um endereçamento, né? E também o barramento de controle, importantíssimo. O barramento de controle é o que dá as coordenadas, né? As funções a serem feitas, né? Agora tem que enviar dados para determinado dispositivo. Agora tem que receber, né? Agora tem que fazer a leitura, a gravação, tem que interromper uma atividade, né? Então, assim, são os sinais de controle. É através desse barramento que recebe as funções a serem feitas pelo chipset e pelo processador, né? Então, são as funções que o barramento de controle recebe e envia essas instruções a serem feitas para o barramento de endereço e o barramento de dados. Tá? É como se fosse um orientador, né? Então, são os três tipos de barramentos aí, né? Trabalhando juntos e fazendo essa distribuição aí de dados, de informações entre os dispositivos, né? Então, precisa dessas funções também, do controle e do endereçamento, né? Além da troca de dados. Beleza? Vamos para a questão número 4.
aqui já está falando, né? Já o nome deles, né? Quais são as funções do barramento. Então, nós tivemos na número 3 a explicação de cada um deles e aqui os nomes, né, dos barramentos. Então, aqui já tá mais fácil, né? São os 3 que nós estudamos ali em cima, né? A de troca de dados, né? A questão lá, transportar dados enviados e recebidos entre dispositivos. É o barramento de dados, ok? O penúltimo lá, ó, indica o endereço dos dados, as posições a serem acessadas na memória. Qual que é esse? O nome já diz aqui, né? Barramento de endereço. E o último, ó, regula as funções, sinais de controle como leitura, escrita, que é o read, write, interrupções, entre outras funções. Qual que é esse? Barramento de... Isso aí pode confundir, né? Barramento de processamento, barramento de controle, barramento elétrico. Eu acho que é o de controle, porque por mais que você falou que eles se comunicam por impulsos, mas eu acho que é que faz o controle do impulso. É o chipset que fica nessa parte. Então eu acho que é no barramento de controle. E o processamento também ficaria para o processador. Os chip... Isso aí. Exatamente, é o barramento de controle mesmo. Tá? Então, mesmo que trabalhe com pulso elétrico, né, gente? Igual nós temos outros componentes que são responsáveis por esse controle elétrico, né? Não é o caso dos barramentos, tá? Então é isso aí. Então nós temos as 3 respostas aí também a respeito de funções dos barramentos. Vamos para a questão número 5. Por qual motivo o processador possui um clock interno e outro clock externo? Né? Qual que é a função disso? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Antes de responder essa número 5 aí, vocês estão respondendo os formulários? Eu estou vendo aqui que na aula, aqui na hora de a gente corrigir, ninguém está respondendo aqui, só o Lucas, né? Tirando, com exceção ao Lucas, ninguém está respondendo aqui, falando as respostas que fez. Vocês não estão respondendo os formulários, não estão fazendo, o que está acontecendo? Ninguém fez o formulário, esse formulário aí da semana passada? O Vinícius está fazendo. Ah, beleza. Vinícius fez. Quem mais? Pode responder no chat, Vinícius, não tem problema não. Quem mais? O Jean está fazendo os formulários? Jean. O Ricardo está fazendo os formulários. Porque se vocês vierem para a aula aqui para corrigir os formulários e não tiver feito, vocês vão estar meio que fora do assunto, né, gente? Vai ficar meio perdido um pouco. Apesar que quem assistiu a aula, né, não fica totalmente perdido, né? Porque isso aqui é a matéria da aula anterior, né? É só uma correção das perguntas relacionadas à aula anterior e também uma revisão, tá? Então, assim, eu estou perguntando isso porque eu estou preocupado só porque vocês não estão respondendo aí pelo chat, pelo microfone, né? Então, eu fico com medo que ninguém tá participando aí de forma a, a responder, né? A corrigir, tá? O Ricardo, o Vinícius já respondeu. Então, beleza, vamos lá. Questão número 5, então. Sim? Não saiu a voz aí não, Ricardo.
Pode continuar? Pode? Tá fazendo então aí também, né? Pode. Bom, Isso. então, gente, qual o motivo que o processador possui um clock interno e um clock externo? O outro que você fala seria os chipset ou eu tô pegando viagem? Não, é a comunicação do processador mesmo. Ele tem um clock interno e tem um clock externo. Essa aí eu não sei não. Alguém respondeu essa? Alguém? Alguém? Ninguém? O Luiz Augusto tá brigando. Ele tá acontecendo, tá caindo a internet aí, Luiz? Bom, então, gente, vamos anotar aí, como eu falei com vocês, né? O formulário também é uma revisão. Então, o processador, ele é um dos dispositivos do computador mais rápidos que existe, certo? Então, ele tem um clock interno. Esse clock está relacionado ao quê? À velocidade de processamento. É aquele clock que vocês já devem ter uma noção que sempre é falado lá, aquele 2,5 GHz, né, 3 GHz, é justamente esse. É um clock, né, uma velocidade de processamento interno. Isso aí é o clock interno do processador. Velocidade que ele processa os dados, né, em resposta, transforma dados em respostas. Só que também o processador é um componente, é um dispositivo que ele precisa se comunicar com memória, precisa se comunicar com a placa de vídeo, né, com o chipset de ponto de norte. Ele tem também o quê? Ele se comunica com o barramento, então, né? Ele precisa utilizar o barramento local para se comunicar com os outros componentes, correto? Só que aí ele utiliza um outro clock, uma outra velocidade, não é a do clock interno, né? É conhecido como o quê? O clock externo. Beleza? Que é justamente aquilo que nós estudamos na aula passada, o FSB. FSB é a velocidade do clock externo do processador. É uma velocidade muito mais baixa que o clock interno, tá? E através desse clock externo, ele tem um sincronismo, né? É uma velocidade que é sincronizada com a velocidade da memória, com a velocidade da placa de vídeo, com a velocidade do barramento de comunicação entre os componentes. Tá? Então aí ele tem que ter uma velocidade equivalente, né? Tem que ter igual eu falei, um sincronismo na maneira de se comunicar, né? Os componentes externos. Beleza? Deu para entender aí? Por isso que nós temos então, no caso do processador, o clock interno e o clock externo, né? Porque ele é um componente totalmente ativo, né? Ou seja, ele processa os dados. Ele processa os dados para os outros componentes, para a memória, para o HD, para uma placa de vídeo. Ele processa dados vindos de outros componentes. E ele precisa o quê? Ele precisa ter a sua velocidade interna e precisa também ter a sua comunicação externa. Beleza? Respondidos aí? Gente, alguma dúvida mais aí? Todo mundo tá corrigindo, respondendo aí? Vamos lá. Questão número 6, então.
como se chama o barramento do processador com que ele troca dados e informações com outros dispositivos. Eu acabei de responder nessa questão número 5 aí. Ele utiliza o barramento local, esse barramento do processador. Só que tem um nome desse barramento do processador que ele comunica pelo barramento local. Como que se chama? Barramento do processador, que é uma sigla de letras, né? O barramento local, gente, é o barramento geral, né? O barramento da comunicação entre memória, processador e a placa de vídeo, né? E ponte norte. E o barramento do processador, o barramento externo dele, né? Que ele vai comunicar por este barramento local, ele é o FSB. Tá? Esse FSB é justamente aonde gera, né? Aonde existe o clock, a velocidade externa do processador. Tá? Então, assim, normalmente o clock externo do processador, né? Vamos dar um exemplo, 800 MHz, né? E o clock interno, que é a velocidade interna do processador, vai estar em torno de 3 GHz. Então, 3 GHz para 800 MHz, né? Aí a gente vê a diferença que o clock interno dele é muito mais rápido. Tá? Então, esse FSB é o barramento do processador, ou seja, é o clock externo dele, né? A velocidade externa dele, utilizando o barramento local para ele se comunicar com os outros componentes. Tá bom? Eu estou achando que vocês não estão estudando, hein, gente? Estou preocupado aí. Isso aí são informações da aula passada. Se vocês precisarem ver o vídeo da aula gravada novamente para responder os formulários, né? A gente precisa ter esses conceitos aí. Não precisa ser tudo decorado, não, né? Mas ter uma noção aí dessas informações. Vamos encerrar, então, aqui a questão número 7 agora. Como que é medido o desempenho de um barramento? Para fechar esse formulário. Esse formulário praticamente veio todas as informações do slide, tá? É uma revisão aí, né? Um resumo da aula passada. Ô, Davi, seria pelo... esqueci o nome agora. Aquele equipamento que você ensinou a gente a usar, esqueci o nome. Multímetro? É, o multímetro, porque você disse Não, que ele funciona por impulsos elétricos. Aí... Isso. Mas não é multímetro, não. Não? Tem duas informações aí que é utilizado para medir, né, o desempenho de um barramento. Quais são elas? Alguém respondeu aí, gente? Pode responder pelo microfone, pode responder pelo chat. Vamos lá, gente, vamos lá. Ai, 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 hein? Ai, ai, ai. Opa, ó, saiu uma resposta aí. Essa eu fiquei mais na dúvida, mas acho que o desempenho é medido pela qualidade e velocidade. Seria a velocidade, né? E a capacidade, na verdade, tá? Não seria qualidade, taxa de erros, não. Seria a capacidade e velocidade, certo?
Capacidade de quê? Capacidade de largura de banda, ou seja, é a quantidade de bits que ele recebe numa única vez, tá? É a largura de banda, é a quantidade de bits que aquele componente é capaz de receber numa única, né? Num único envio. É como se fosse a porta de entrada, né? Quanto maior a porta de entrada, mais bits ele consegue fazer a leitura, né? Mas faz mais sentido mesmo. E a outra é a velocidade, aí está certo, né? Aí é medido em kilobits por segundo, megabits por segundo, né? Gigabits. Aí é igual aquela tabela que nós aprendemos, só que aquela tabela que nós aprendemos é questão de armazenamento. E a questão de armazenamento trabalha com bytes, que é o nosso entendimento, né? É o entendimento do ser humano. Armazenamento em bytes. Ou seja, convertido em bytes para a gente, né? Bytes, kilobytes, megabytes, né? Terabytes. No caso da máquina, a máquina não faz essa conversão, né? Trata os dados como bits mesmo, certo? Aí ela trata como bits, ela não faz a divisão, né? Aliás, não faz a multiplicação por 8, né? Porque cada 8 equivale a 1 byte para nós. Então ele não faz, a máquina trata só de bits mesmo, que a comunicação da máquina é através dos pulsos elétricos, né? Então trata só como bits mesmo. Então o desempenho do barramento é isso, é a largura de banda, ou seja, a porta de entrada, ela é capaz de receber os dados numa única vez, e a velocidade mesmo, né? A velocidade do tráfego dos bits, né? Pelos barramentos, beleza? Dessa forma é medido aí, e conforme, igual eu falei, agora conforme a gente for estudando os componentes aí de forma mais aprofundada, né, a gente vai saber, a gente vai tratar um pouco sobre esse assunto, né? De capacidades e velocidades de cada componente, certo? A partir do momento de começar a estudar cada um deles aí, além de estudar também questão de fabricantes, estudar a questão física, né, de encaixe, né, maneira de manusear. Isso aí tudo a gente vai estudar paralelamente agora, tudo que nós estudamos de forma, né, somente descobrindo as funções. Beleza? Corrigido então, gente? Alguma dúvida mais aí? Alguma pergunta? Tá faltando 1 minuto aí para acabar o link, 1 minuto e 40. Dá tempo de perguntar alguma coisinha aí. Ou se tiver tudo ok, aí nós encerramos o formulário, né? E o próximo link a gente já vai tratar um assunto novo aí, né? Que é justamente igual eu falei com vocês no início da aula. Antes de a gente começar a tratar agora os componentes de uma forma mais aprofundada, né? Nós vamos voltar a estudar, né? Ô, Davi, Hum. onde que, tipo assim, na placa mãe, onde que fica o processador externo? Entendi. O processador externo. Processador externo Clock, na verdade. é o Clock, próprio processador. É o clock. É o próprio processador mesmo. O próprio processador ele tem um barramento dele que interliga com o barramento local. Então seria esse Ah, não. barramento Então o externo do local processador. e o externo tá junto, então. Isso, interligado com ele, É com esse porque barramento local. na hora que você falou, eu fiquei pensando aqui na placa e eu tentando achar onde que você... Eu até achei que poderia ser o chip. Não, o chipset é o que controla, né? Controla o barramento local em geral. Não, mas eu vou pegar direitinho então. Então o FSB é a velocidade do Clock externo. externo do processador. Isso. Não. Beleza. Beleza? Então vou encerrar aqui, gente. Aí eu já crio já mando lá no grupo para vocês o próximo link aí. Até mais.